Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Deixa você ver comigo até o final desta dica de séries flash, que eu sempre falo que é aquele momento que eu trago mais rápido uma dica de série pra gente assistir. Não precisa ser tão estendido, porque às vezes não tem tanto conteúdo pra gente dialogar mais, mas vale a pena vocês saberem para assistir a série. Então, venha comigo aqui, que vamos fazer a abertura. Eu sou o Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. Dicas de séries Flash. Seguinte, antes de mais nada, vamos começar aqui. Vou tentar me arrumar melhor, que eu peguei correndo aqui, que ontem eu assisti uma maratonada, 4 episódios da série chamada Grande Descoberta e vim correndo aqui para gravar para vocês, para já colocar logo no ar. Mas antes de tudo, vamos falar um pouco da Insider. Usando o cupom BETO, você ganha 12% de desconto agora em janeiro de 2025. Você pode estar vendo isso daqui o ano que você quiser. Com certeza a série deve estar aí por 2.700. Procura aí, vai na Netflix de 2.700, você acha a série. Mas aqui você também vai achar Insider em 2025, com certeza, e em 2.700, 800 e tudo mais. Usando o cupom BETO, no mês de janeiro de 2025, você ganha 12% de desconto. Aproveita para você fazer os seus kits para viajar, para ter já toda aquela roupa boa para a gente poder fazer tudo a hora que quiser fazer. Essa daqui é uma camiseta mais estruturada, é novidade deles. Tem cada coisa linda lá. Vale muito. Tem as minhas tech t-shirts, elas estão sempre comigo também. Hoje eu resolvi usar essa nova que eu recebi. Achei tão bonita, ela é mais dura, ela é mais encorpada, assim, ela fica mais grudada em você. Não grudada, porque eu não gosto de nada grudado, mas ela fica mais, ela é mais estruturada. Vamos chamar assim, mais estruturada. Navega, veja, você vai ver que tem um monte de coisa sempre nova na Insider, vale a pena sempre dar uma revisitada. Vindo aqui pelo link aqui que já está no descritivo do vídeo, você já garante seu cupom de 12%. Se você esqueceu, foi direto no Insider Store, não tem problema, é só chegar ali no carrinho por Beto, você ganha 12%. Veja tudo que tem oferta, porque você acumula esse valor e fica tudo sempre melhor, né? Então, vindo aqui para a nossa dica de séries flash aqui, a série A Grande Descoberta é uma série que está bombando na Netflix e no mundo inteiro, é uma série sueca e que fala sobre crime e inteligência, perícia, tecnologia a ajudar a descobrir o crime. A série conta a história real, ela tem umas ficcionadas, mas ela tem uma história real que aconteceu na Suécia em 2004. Um país que vamos aqui entender um pouco o seu próprio contexto, um país que vive menos problemas como o Brasil vive no seu dia a dia. Ele tem os problemas deles, faz parte ali dos países nórdicos, junto com a Finlândia, a Noruega, Dinamarca, que são países muito evoluídos, que têm os seus perrengues já de uma sociedade mais evoluída, mas que não vive o caos da morte gratuita como a gente vive aqui no Brasil. E eles vão viver essa morte gratuita ali. Eu não estou falando, gente, de crimes familiares, de crimes onde feminicídios, esses crimes que têm ligação entre autor e vítima, esses são do humano, seja a sociedade que for, tá? Então, isso daí é uma questão mais de discutirmos o que nós estamos tornando humanamente falando. Agora, o crime gratuito, como é o que acontece nesse caso, ele é o crime mais complicado de ser desvendado. Latrocínio é o crime mais complicado de ser achado pela polícia. Porque você não tem relação entre o autor e vítima. Uma pessoa está andando na rua, vem um ladrão para assaltar, acaba matando e vai embora. Quem é essa pessoa? Por que ele escolheu aquela pessoa para assaltar? Porque foi aleatório. A pessoa estava no momento errado para o momento certo daquele criminoso. Isso vai acontecer nessa série, que trabalha não o crime do roubo, mas a mente criminosa e doente. Um homem simplesmente tem o desejo de matar. Ele tem essa vontade, essa necessidade de matar. E num belo dia comum de 2004, ele vai acordar, inclusive o real homem que mais tarde vai ser encontrado, ele diz até que naquele dia ele nem escovou os dentes, porque ele achou que ele já ia ser preso ou morto. Eu não entendi, para ser preso ou morto vai com bafão mesmo, né? Porque isso está na pessoa. Bom, mas o fato é que, num belo dia, esse homem pega um ônibus, aleatoriamente, desce aleatoriamente numa rua, onde vão estar transitando pessoas
que na série é interessante, que mostram por que aquelas pessoas estavam naquele momento, naquela esquina. Um menino de origem árabe, o que já mostra também um certo preconceito ali por questões raciais e religiosas. O menino acorda mais atrasado para a escola. E muita gente fala assim, ai, que absurdo deixar um menino de 8 anos ir a pé para a escola. Vamos de novo lembrar, você está na Suécia. A escola fica a uma quadra da sua casa. Eu, com 11 anos, andava sozinho de ônibus. Um tempo que podia ir em São Paulo. Um menino de 8 anos na Suécia, em 2004, não teria por que ter receio de encontrar a morte se ela não vivia naquele local como a gente vive na sociedade brasileira. Esse menino acorda atrasado, vai para a escola e ele está descendo a rua. E no mesmo momento tem uma senhora que está esperando os seus filhos voltarem para passar umas férias na casa dela e ela sai para comprar pão, uma coisa assim. E ela sai. Nessa esquina, esse homem que tem o desejo de matar vai encontrar a sua vítima perfeita, ou melhor, as suas vítimas perfeitas. Ele vai encontrar esse menino descendo, o que é uma fragilidade, uma pessoa que quer matar. Por mais que a voz diga mate, e ele não tenha consciência real, ele tem o instinto da própria natureza. Isso é contado pelos psiquiatras que eu entrevisto. O fato da pessoa estar em surto não significa que ela não raciocine, ela raciocina dentro do surto dela. Ele não vai pegar um cara de 1,90 m, forte, porque ele sabe que ele não vai conseguir matar. Ele procura também a vítima perfeita. E ele encontra um menino de 8 anos, que ele agarra o garoto e com uma faca ele tira a vida do menino, e nesse momento está vindo esta senhora que para, olha e fala, o que você está fazendo? Você percebe que dentro ali da Suécia é uma coisa tão estranha que ela não tem a atitude que talvez nós teríamos no Brasil se víssemos uma situação como essa. A gente já sairia gritando, pediria ajuda, mas não enfrentaria o autor. Ele esfaqueia o garoto, essa senhora olha para ele e fala assim, o que você está fazendo? E segundo o cara, quando for preso, ele disse que a voz dizia para ele que ele precisava matar 2 pessoas. Encontrou o momento perfeito. Numa esquina que não tem ninguém, tem um menino que passa frágil e uma senhora de quase 60 anos que é mais fácil de ele dominar. Ele deixa o menino e ele ele vai direto para essa senhora e ele esfaqueia essa senhora também. Uma terceira testemunha vai chegar, uma outra senhora vai estar vindo de bicicleta e ela para e ela entra em choque. O choque natural, o choque de uma cena que ela não faz ideia do que ela está vendo. E ela paralisa e fica em choque. E ela não tenta ajudar, até porque de verdade, a gente vai falar num momento como esse, não tem como chegar perto. A não ser que você seja um policial armado e você saiba fazer. Se você vir uma situação dessas, você pode gritar, sair correndo, você busca ajuda, mas não vai ao encontro da pessoa, vai, nesse caso de encontro mesmo, do bandido lá, do assassino, porque você pode vir a ser a terceira vítima. Ainda mais que essa senhora que paralisa seria, sim, teria a mesma fragilidade dos outros 2 que ele tinha acabado de matar. Pergunta que eu faço é, se essa senhora tivesse enfrentado ele teria tirado a vida dela? Mas a voz não falava que eram só 2 mortes? Ou ele ali raciocinaria como todas as pessoas do mal raciocinam nesse momento? Eu preciso apagar testemunhas. Não sabemos, essa é uma realidade paralela. O fato é que esse rapaz que mata o menino e mata essa senhora vai embora e some. E ele não tem relação entre autor e vítima. Nesse momento vai entrar uma terceira vítima, que é o policial. O policial que vai entrar para investigar, tem uma parte da série que eu acho que ela, até já antecipando, ela tem 4 episódios de 40 minutos, você maratona assim. É como se fosse um filme, mas eu preferia que tivesse sido um filme ou uma série de 2 episódios, para não ter tanto embarrigamento. Mas ok, a gente vai ver também um pouco a vida desse policial que entra em cena para resolver o crime. A mulher dele está grávida, a mulher dele que também é policial. Eu sempre questiono o seguinte nessas séries, né? Sempre vai ter um problema de que o cara precisa focar no trabalho. Pô, mas a mulher não sabe casar com o policial? Um policial de investigação de homicídio. Então não casa com médico, não casa com ator, não casa com o gerente de marketing da Dupont. Eu acho que ele com certeza não vai ter essa necessidade de ficar às vezes virando noite, porque não é da natureza do trabalho dele. Agora, a mulher que é policial, casa com o policial, que está dentro de uma investigação importante, ela sabe como as coisas funcionam, ela fica toda dodói porque ela está grávida e ele tem que dar atenção para ela. Ele está dando atenção para ela, mas ele também tem que resolver o trabalho dele, porque um policial de homicídios, ele não está ali só pelo trabalho, ele está ali
pelo desejo de ser, pelo desejo de realizar a investigação. E esse homem se torna a terceira vítima por quê? Como eu falei esse tempo inteiro, você não tem a ligação entre aquele homem, aquele menino e aquela mulher. Então, quem matou? Como achar uma pessoa no meio de todo mundo, porque qualquer pessoa pode ser, uma vez que você não tem ódio, você não tem vingança, você não tem tristeza, você não tem nenhum sentimento humano que ligue aquelas mortes com quem matou. Você tem apenas uma pessoa que esfaqueia aquilo. Só que aquela pessoa que esfaqueou o menino, como a gente já aprendeu, a faca acabou cortando ele também e ele sangra. Então ele deixa, já em 2004, uma prova importantíssima chamada DNA. Não existiam câmeras. Essa terceira testemunha, essa terceira quase vítima, não policial, essa mulher que para de bicicleta e olha, ela não consegue se lembrar do rosto. Ela ficou tão em choque, tão apavorada, tão fora do mundo, que a mente dela apaga a memória de quem é aquele homem horroroso. O que o teste policial faz? Eles chamam uma hipnotizadora e faz uma hipnose e essa mulher consegue lembrar do rosto e faz um retrato falado. O que é um retrato falado? Um pouco vago, e um retrato falado muito questionado, se ela realmente estaria, se a hipnose está bom, mas é uma questão das pessoas que entendem disso falar, mas isso fica um pouco no ar na série, se o quanto que aquele retrato falado poderia ser realmente da pessoa que matou. E você vai perceber lá na frente que não tem nada a ver com a pessoa que matou. Vai ter um jogo cênico na série, que vão botar um garoto que você tem certeza que é ele, mas não é ele. Tem um jogo de detetive, faz parte da história. O mais interessante é que esse policial vai ficar obcecado por esse caso porque ele prometeu para o pai do menino e para o marido da mulher que ele vai conseguir prender essa pessoa que matou esse menino, esse homem. Mas ele não consegue. 2004 passa, 2005 passa, 2006, 2007, 2008... 16 anos depois, em 2020, isso também é real, é que ele vai conseguir cumprir aquela promessa. Sendo que eu digo que ele é a terceira vítima desse homicídio, porque ele perde tudo. Ele perde a mulher, ele tem uma relação problemática com o filho, porque ele ficou muito focado nesse caso. É claro, né, num país que um policial pode ficar focado em um caso só durante 16 anos, só na Suécia, porque no Brasil não vai ter isso. Um investigador ou um delegado da área de homicídios, ele tem inúmeros casos em paralelo. Então ele ficou nisso, ele perdeu, ele se tornou um zumbi social, ele não sai mais, ele ficou obcecado, completamente obcecado, por isso que eu chamo ele a terceira vítima. Mas em 2016, ele vai acontecer um caso. Segundo, na série, isso não é comprovado na vida real, mas vai ter um caso que eu já fiz aqui, que é Eu Terei Sumido na Escuridão, que é sobre o serial killer do Golden State, que é o estado do sol, Califórnia. Um beijo pro pessoal de Los Angeles com esse incêndio. Gosto tanto de Los Angeles, adoro Los Angeles. Tive o privilégio de algumas vezes, eu gosto muito de lá, porque é do mercado de TV, indústria, audiovisual, e fiquei muito tocado com tudo que aconteceu. Então, um beijo para Los Angeles. E é preso lá em 2020, é encontrado o assassino da Califórnia, o serial killer da Califórnia. Tem aqui no canal o caso comentado sobre Eu Terei Sumido na Escuridão, que é a série da Max, agora da Max, de uma escritora que também fica focada em tentar descobrir um serial killer que há 20, 30 anos não sabia quem era. Então, ela consegue descobrir através do DNA, através da genealogia do DNA, através de você pegar um DNA e ir juntando nesses sites de DNA, então você descobre que essa pessoa aqui é parente distante desse DNA deixado pelo bandido. E através disso é que eles chegam até o autor lá do serial killer da Califórnia. E esse policial, na série, ouve uma matéria no rádio e fica fascinado porque ele pensa, eu também tenho DNA, também se passaram já 16 anos. O quanto a tecnologia mudou e o quanto agora eu consigo chegar no autor de tudo. Nisso vai entrar, ele vai atrás de um grande genealogista lá na Suécia, que trabalha em cima, não do crime, mas em cima de descobertas de pessoas através desse cruzamento de DNA. Tem uma grande discussão que eu acho que a sociedade precisa passar por ela, que é o quanto podemos ajudar tudo. Por exemplo, eu não sou contra a doação do meu DNA se for para ficar no banco de dados de crime, porque eu não vou matar ninguém. Mas vai que um parente meu resolve matar. Então, através do meu DNA, em comparação com ele pode chegar
até o autor futuro, que é o que vai acontecer agora. Eu sou contra o meu DNA ser aberto por tudo. Eu não quero que seguro-saúde tenha meu DNA para estudar meu DNA e falar, ele tem predisposição a tal doença, então eu não vou cobrir isso, porque o DNA dele já me diz. Não, ele não tem que me estudar para me dizer o que eu não vou ter de doença, porque daí você vai me cobrir. Isso é uma discussão que eu acho que a gente precisa ter ao longo eu acho que nos próximos anos. Para o crime, para um banco de dados criminal, eu doaria meu DNA para encontrar pessoas que sejam ligadas a mim em crimes. Isso vai acontecer agora nessa série, que é o que aconteceu lá nos Estados Unidos, no serial killer da Califórnia. Na série, vai ficar em dúvida se eles poderiam ou não fazer isso por conta das leis de direito privado, direito da pessoa, né? Porque ele vai se utilizar de informações de bancos de dados de DNA privados para chegar a um autor de um crime. Segundo eu pesquisei, eles só fazem isso porque na Suécia já tinha sido autorizado então, a fazer isso. Então fica tão estranho, porque na série parece que eles estão fazendo, o policial está quase fazendo um crime e parece que não foi isso. A Suécia já tinha liberado que para efeitos de encontrar criminosos poderiam se utilizar de dados, de bancos de dados privados. Mas o fato é que lá, inclusive tem uma personagem muito chata, e parece que isso é verdade, uma jornalista muito chata, minha coleguinha, mas muito chata, que ela é insuportável, ela se mete nas coisas, ela atrapalha. Tem jornalista que atrapalha a investigação, isso não pode ser assim, tá? Estou aqui, fica a dica no ar para todos. E essa jornalista, inclusive, atrapalha bastante lá atrás, em 2004. Essa jornalista sobe na vida, vai morar em Estocolmo, porque tudo isso se passa numa cidade importante, mas mais para o interior da Suécia. E ela vai lá para a capital, ela é promovida, vai trabalhar na capital, e ela volta, por N motivos, ela volta para essa cidade e descobre que esse crime que nunca tinha tido solução e que ela tinha coberto lá atrás, quando morava na cidade, existia agora ela tem fonte dela que conta que estão mexendo com o DNA. E ela vai atrás, ela quer entrevista, ela quer falar, ela quer dar manchete, né? Ela quer fazer a manchete dela acontecer. Tá, o trabalho dela tá certo, mas isso daí às vezes atrapalha porque o criminoso foge. O que ela faz? O genealogista fala, eu te dou entrevista, mas você vai me dar um exemplo do seu DNA. Porque esse genealogista, ele tem um desejo que todos nós, por livre e espontânea vontade, em princípio, por livre e espontânea vontade, doássemos nosso DNA, porque assim você conseguiria ter cruzamento, inclusive para transplante de medula, isso, aquilo e tal. E ela doa. Bom, passa, ele está lá fazendo o cruzamento de todos, o material do DNA era ruim, eles vão achar o outro, blá, 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 até que o momento que eles conseguem um DNA bom, eles conseguem achar um material, só na Suécia, né, para provas estarem tão bem em perfeito estado desde 2004, serem revistas em 2020. E aí em 2020 eles pegam e conseguem fazer uma amostra do DNA do bandido, lá do criminoso, melhor. Ele joga no banco de dados. Óbvio que vai dar match, inclusive via a jornalista. Ou seja, o autor do crime tinha ligação com aquela jornalista chata, que no fim vai ser a peça fundamental para chegar ao autor. E aí aqui eu não vou dar mais spoiler para vocês. Já dei um monte de spoiler. Spoiler faz parte, gente, eu tenho que contar a história, né? E aí o que acontece é que quando chegarem ali, não vou deixar para vocês verem essa magia do DNA, como é que eles explicam ali. Quando eles pegam o rapaz era um moço típico para esse tipo de crime. É um rapaz esquizofrênico, que não tinha uma vida social, que morava num apartamento sozinho, Ele tem um irmão com quem ele convive, mas ele mora sozinho nesse apartamento. Ele tinha feito nos últimos 10 anos 6 ligações, todas para o irmão. Tinha mandado 2, 3 mensagens de texto. Ele era invisível na sociedade. Ele cometeu aquele homicídio e parou, porque a voz dele falava que eram 2 mortes. E ele cumpriu o que a voz pedia. E ele não era um serial killer, né? Esquizofrênico que a voz fica pedindo mais. Ou um psicopata serial killer, ou uma pessoa ruim só que passou e matou. Ele tem realmente um problema mental. Ele foi julgado, não foi julgado, óbvio, porque foi comprovado que ele tem a esquizofrenia e hoje ele está recluso numa instituição psiquiátrica na Suécia. Se ele vai sair ou não, são outros 500, lá são outras formas de ser. Se fosse no Brasil, ele estaria indo para o CAPS, pegar um remédio e continuar, porque a gente não tem mais um manicômio judiciário no Brasil, né? Então, essa é uma história interessante porque fala do DNA, fala da tecnologia, fala do desejo de se desenvolver, de resolver um crime do policial. E a gente teve isso no Brasil. Tem aqui o caso da Raquel Genoff, comentado, da menina que morreu no Paraná, e que ela é uma das
musas inspiradoras do nosso banco de DNA de 2012. Para você ter uma ideia, na Suécia ele se fala disso em 2004, que eles pegam o DNA do cara e jogam no banco de dados de DNA do crime. Vai que fosse algum criminoso que já tivesse feito algum crime, teria. No Brasil isso só vai virar lei em 2012, tem uma série de coisas. E a Raquel Genofre, ela foi descoberto o autor quando é criado o nosso banco de dados. Então essa menina ficou vários anos, quase uma década, sem justiça, e daí se descobre. Inclusive o cara estava preso. Tem aqui o caso comentado da história do DNA, que é muito importante, como o caso Evandro, que se descobriu agora que o Leandro sempre esteve morto ali do lado dele. Aquele esqueleto não era de uma menina, aquele esqueleto era do Leandro, e a família poderia ter chorado a morte do garoto e pedido à justiça e não ficado esperando o menino um dia voltar. A gente tem os casos de DNA muito interessantes no Brasil e que a gente precisa... A Beatriz Angélica, quase 10 anos depois, se descobriu quem era o autor, graças a finalmente cruzar o DNA desse cara, desse criminoso horroroso, também através disso. O DNA resolve muita coisa, inclusive elucida muito tudo, e a gente precisa aplaudir essa tecnologia. Então essa é a série, tá? Que é A Grande Descoberta, Netflix, mesmo com todos os spoilers que eu dei, vale a pena assistir. De novo, poderia ter 2 episódios ou ser um filme, mas são 4 episódios rapidinho, você vê, é uma minissérie, não é uma série, não teremos segunda temporada. Eu gosto muito de arcos fechados assim, porque nos liberta para o resto do mundo. Aproveitando, uma dica de uma série muito legal que se chama, para quem gosta de séries históricas, se chama A Imperatriz, que é sobre a Imperatriz Sissi do Reino Austro-Húngaro. É muito interessante, porque vai ter toda uma ligação com a Primeira Guerra, depois com a Segunda Guerra, depois com a Revolução Russa. É uma personalidade muito, muito emblemática. Uma mulher que realmente existiu e realmente era do jeito que é retratado ali dentro da série. Chama Imperatriz. Tem 2 temporadas. Entre a primeira e a segunda tivemos um gap enorme por conta de pandemia e um monte de coisa. Mas a segunda temporada chegando no final de 2024. Muito bonita a série vale a pena assistir para quem gosta de séries históricas. Eu gosto. Não vou entrar em meandros aqui eu não faço anacronismo quando eu vejo personalidades que existiram naquela época. Assim como eu gosto de The Crown também, que contou a história da Rainha Elizabeth II. Eu não vou ficar na bobagem de ficar... mas não, existiram essas personalidades e foram importantes para estarmos até hoje aqui onde nós estamos. Então ficam essas 2 séries de rainhas na Netflix. Assista, vale a pena para quem gosta. E o The Crown é bom que já acabou, então você consegue maratonar tudo e ver absolutamente tudo. Bom, gente, essa foi a dica de série Flash. Espero que tenha sido Flash. Até já!